Câmera ok, áudio. Olá galera do canal Pipoca Brasileira. Oi gente, eu sou o Hernani. E eu sou o David. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre o filme do Macunaíma. Esse filme que é um marco na história do cinema brasileiro. E é exatamente sobre isso que a gente fala aqui no canal. Sobre cinema brasileiro de uma forma descontraída e gostosinha pra vocês ouvirem. Ai, que delícia! Buscando falar sobre cinema brasileiro, hoje nós vamos conversar com vocês a respeito de uma vanguarda muito importante para a história do cinema nacional, o cinema novo. Exatamente, o cinema novo é uma das partes mais importantes da nossa história como cinema. E ele retratava diversas coisas, ele vinha de um período histórico muito complicado do Brasil. Então ele vinha pra mostrar o Brasil de verdade. A gente tem a primeira fase do cinema novo em 1960, que é onde a gente explicita as coisas como a realidade da pobreza, da alienação religiosa, corrupção, de problemas como racismo e etc. E não deixando isso de lado, a segunda fase que ocorreu entre 64 e 68, ela precisou ter muito cuidado. E esse cuidado ele precisava por conta do golpe militar. Diante disso, os artistas, indiferente de que ramo eles atuavam, mas no cinema eles precisavam de muito cuidado para ter a aprovação de suas obras. Então, eles usavam máscaras, usavam algumas linguagens que passava por despercebido diante de quem fazia a crítica para poder aprovar ou não essa obra. Exatamente, o David fala de máscaras e a gente pensa nisso na terceira fase, onde a gente tem o tropicalismo, e o tropicalismo ele vem com o intuito de mostrar as coisas de uma forma muito exagerada, muito louca, e às vezes a gente não entende nada, colorida, bizarra, muito surtada, e nisso essas coisas vinham só pra gente poder ter um tipo literalmente de máscara, que tampasse isso e pudesse trazer a crítica social e a política por trás do filme de uma forma que os censores e as pessoas que estivessem assistindo pra censurar o filme não entendessem e o público chegasse a ter contato com essa cultura. E trazendo isso para o filme, ele inicia de uma forma... ele tem uma trajetória dele inteira sem pé e sem cabeça. Exatamente. O Macunaíma nasceu dentro do tropicalismo e ele é exatamente dessa época. De 1964, quando tem o golpe do AI-5, a gente tem Macunaíma surgindo ao mundo. Ele já inicia com ele nascendo grande. Aos 7 anos, ele já fumava. É muito adulto. Era extremamente mulherengo. Principalmente um ponto que preciso falar sobre isso é que ele era muito talarico. Que deselegante. Ele era talarico pra caramba. Ele era tão talarico com o irmão dele. Ele tinha 2 irmãos, mas um que conseguia namoradas. Macunaíma, ele era extremamente talarico. Gente, uma coisa, calma aí. Macunaíma é uma pessoa, é o personagem principal. É quem construiu a história e é de quem é essa história é de Macunaíma. É o nome dele. É mesmo, é? E trazendo esses pontos de crítica, como foi mencionado, que eram pontos muito importantes para se tratar do cinema novo, tem uma cena muito importante, se não a mais importante do filme, em que Macunaíma ele entra numa poça mágica e essa poça mágica transforma ele de negro para branco. Igual o Michael Jackson. É uma coisa bem louca. Os irmãos dele também tentaram. Ele tinha 2 irmãos, ambos tentaram, mas não conseguiram, continuaram iguais. Onde uma caçapa eu chamo aqui. E gente, a gente pode ver com isso, essa cena é muito importante em vários âmbitos. Então se a gente analisar, o Macunaíma fica muito feliz em ficar branco. Por que ele fica muito feliz em ficar branco? É, gente, o racismo ele tá em tudo que é lugar. E nisso, a gente foca em outras partes. Essa parte do Macunaíma é que a gente tem 3 facetas. A gente tem o irmão, que tenta entrar e não consegue e continua indígena. E a gente tem o terceiro irmão, que é negro e entra e não muda nada. E a gente tem Macunaíma que vira branco. O que a gente vê aqui? A gente tem indígenas, brancos e pretos. Essas 3 etnias construíram o Brasil e miscigenaram o que a gente conhece hoje como a população brasileira. São elas as fundadoras de quem somos hoje. E tentando trazer essas críticas, falando sobre pontos em que era o intuito do cinema novo, fatos que dá pra ver no filme, como por exemplo a viagem, a primeira viagem que eles estavam fazendo, porque o êxodo rural, indiferente de onde ele
ocorria para as grandes cidades, como por exemplo São Paulo, que era um dos focos ali, nessa primeira viagem a mãe deles morreu. Exato. Motivado pela morte da sua mãe, eles decidem, os três, saírem de casa e irem atrás de um novo rumo, irem atrás de uma vida onde eles pudessem trabalhar, ter dinheiro, ter pataco. E no caso eles vão pra São Paulo. Macunaíma se descobre que é um preguiçoso, ele descobre que ele não gosta de trabalhar, que a única coisa que ele não quer fazer na vida dele é trabalhar. Ele fica perdido na cidade. Gente, que lugar é esse? Tem um monte de gente, tem carro passando, tem prédio, o que é isso? Eu morava na floresta. Macunaíma era um índio, nascido lá dentro da selva. Mas quando ele entra na cidade, ele descobre que a cidade tem muitas coisas interessantes, inclusive seus romances, né? Macunaíma era muito safado e ele teve vários quesitos em relacionamento. E nisso ele conhece uma guerreira prostituta e se envolve com ela e se apaixona e vive um relacionamento muito fofo. Que lindo, cara! Este relacionamento deu o que falar. Ele durou pouco, porque ela acabou morrendo. É, gente. Macunaíma, ele teve esse pequeno problema que a sua esposa veio a falecer, veio a óbito. Como a gente disse, ela era guerreira. Então, um dia ela foi sair com seu neném, com seu bebezinho, que era a cara de Macunaíma, gente. Era a cara do Macunaíma no início do filme. Saem os dois, ela carregando ele num carrinho do bebê e uma bomba embaixo, tá? Eles vão dar um rolê, porque ela tinha que deixar essa bomba na casa do inimigo, uma coisa assim. E não voltam. Uma pena, não voltaram porque morreram explodidos. Fizeram cabum e foi pra longe, gata. Até um fato interessante, porque não fica muito explícito exatamente pra onde iria essa bomba, qual era o intuito, mas isso traz um ponto muito importante no filme, porque ela tinha um amuleto, e esse amuleto, ele acabou sendo perdido por conta dessa morte, dessa explosão, ele acabou sendo perdido. Sim, menino, o amuleto foi voando e foi pra longe, a gente não sabe onde é que ele foi parar. Mas acontece que esse amuleto aparece, e Macunaíma era muito apaixonado por aquele cristal, por aquela pedra que ele usava aqui no pescoço. Inclusive, estagiário, traz pra gente ter uma ideia do que é isso. Gente, olha só, é esse próprio, é o próprio amuleto aqui em mãos, original, tá? Exclusividade aí. Pode ir, querida, que a gente Tchau, obrigado. Então, a gente tem esse colarzinho de pedra pra representar esse amuleto. Pra quem não sabe, era mais ou menos assim. Tinha uma pedra aqui, amarradinho, e ela usava no pescoço o filme todo. Inclusive, Macunaíma pede pra ela esse colar. Só que ela fala que não. Não! Somente quando ela morresse, ele podia tirar aquele colar do pescoço dela. E morreu. Porque ele dava muita sorte e era a pedra mais valiosa do mundo, considerada na época. Nisso, Macunaíma está assistindo uma novelinha, uma Globo, assistindo uma TVzinha, né? No seu momento de descanso, de fazer nada, porque ele não fazia nada mesmo. Ele tá lá assistindo e ele, de repente, assim, né? Triste, porque sua mulher morreu. Ai, que depressão. Tô triste. Quando ele vê, tem um gigante lá com a pedra mostrando na Globo. Eita, eu tô com a pedra aqui, a pedra mais valiosa, eu achei. A barriga de um bagre. Nosso gigante Venceslau, exatamente esse é o nome do homem, ele aparece mostrando que ele achou esse colar e que esse colar, que era importantíssimo pra Macunaíma, tá nas mãos de um inimigo dele. O que ele faz com isso, meu Deus do céu? Ele encara o grande Venceslau como um inimigo. Mas o ponto é que este grande Venceslau acaba trazendo algumas particularidades. Ele era canibal, ele era muito rico, ele era muito influente e o pobre ali, preguiçoso Macunaíma, ele decide que ele quer o que era dele, porque pertenceu à esposa e ele disse que era dele. E isso transforma em uma longa história. É uma jornada que desenrola muito, gente. A gente tem a luta de um influente, dono de empresas, com um índio vindo da floresta, preguiçoso, que não sabe o que tá fazendo. Então começa uma briga por quem que vai levar esse colar. Esse é o contexto da história. Se vocês querem saber o que acontece, eu recomendaria que vocês assistissem o filme, porque a gente não vai contar. Não tô aqui pra dar spoiler, tô aqui pra contar o conteúdo cultural. Então aproveitem, valorizem a cultura brasileira, que esse filme tá aqui no link dos comentários. Vocês podem clicar, assistir, ver se esbanjar, menina. Faz uma pipoquinha, vai comer, vai ver, que vai ser muito gostoso. Esse filme ele tá disponibilizado no YouTube de forma gratuita, como o Hernani mencionou. O link está aqui embaixo, mas chega de spoiler, né, Hernani? Eu acho que deu. Traz um cafezinho pra gente, estagiário, que a gente tem um papinho pra conversar com eles. Agora nós temos uma crítica pra passar pra vocês, bem interessante. Muito obrigado, estagiária. Nada. Macunaíma foi, sim, muito importante para a cultura brasileira. Macunaíma, além de ser um filme, foi escrito por Mário de Andrade em 1800 e pouquinho, menino, faz décadas atrás. Foi um dos filmes que marcou e divergiu muitas opiniões. Ele é um filme muito louco, muito confuso, talvez as pessoas não entendam a importante mensagem do filme, mas ele traz e explicita muitas coisas da realidade do brasileiro em si. Muito interessante essa tua visão
visão. E outro ponto que eu gostaria de trazer é em relação a esse monopólio, em relação às pessoas de grande influência, como eu trouxe no final do que nós estávamos contando, o grande Venceslau. Por que são pessoas ricas, pessoas influentes, pessoas de alto capital financeiro que conseguem as coisas? Por que esse amuleto, por que essa pedra, por que este ponto acabou indo diretamente para uma pessoa rica? Por que isso não foi para uma pessoa humilde? Por que isso não voltou para uma Macunaíma? Gente, se a gente for pensar, a gente pode criar muitas teorias aqui, e isso é a parte mais importante e interessante do filme. Macunaíma perde esse colar quando sua esposa vai levar uma bomba e morre ao levar essa bomba. Se a gente pensar que ela era uma guerreira e ela era do povo, ela tava guerreando contra quem? Quem que conseguiu esse colar depois? Não sei. É uma das pessoas, assim, de mais poder e influência aquisitiva que tinha na época dentro do filme, dentro do contexto, né? Então a gente vê uma luta de classes muito explícita no filme e que caracteriza realidades que a gente vive até hoje. Falando a respeito disso, nós gostaríamos de finalizar com um ponto muito interessante. Estagiária, Vem cá, querida. traz aqui pra nós. R$10. A gente quer mostrar pra vocês um poeminha muito importante. É o papelzinho, querida, isso. Muito Este obrigado. mesmo. Poema Os dois mesmo, os dois. Isso. A gente quer mostrar pra vocês um poema muito importante escrito pelo ator que representou o Macunaíma no início do filme, um ator negro. Ele, Grande Otelo, foi um dos personagens mais marcantes da época da cultura brasileira e ele explicitou muitas coisas muito legais. E quando ele estava numa entrevista, ele foi questionado do porquê as pessoas deveriam assistir Macunaíma. E uma das coisas que ele disse é que todo brasileiro tinha o dever cívico de assistir Macunaíma, porque ele representava a característica do brasileiro puro. Ele mostrava a realidade do brasileiro de forma explícita. Então eu vou ler pra vocês o trechinho do poema, que é muito legal. Cada brasileiro tem dentro de si um português, um negro e um guarani. O luso deu a fibra audaz, a rodiça, a fidalga da própria raça. O bugre, a natureza apática. A preguiça, o amor à pesca e a inclinação à caça. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Derek, meu Deus. E agora? Do excesso do carinho e do zelo, o herdou do africano um coração. E às vezes também herda no cabelo, aquela permanente ondulação. Em harmonia vivem sempre os três. Enquanto o negro dança, o índio batalha, o português trabalha. Mas aí, no resplendor da graça, requebrando as ancas, em lascivo jogo, uma mulata passa. O negro dança, o bugre pega fogo e o português avança. Trazendo toda essa crítica, gratidão pelas palmas. Esse poema ele é maravilhoso, ele traz pontos muito importantes relacionados à nossa cultura. Mas o que nós fazemos da nossa cultura? Não sei. Nós deixamos ela de lado. Nós preferimos ficar em um celular ali em várias horas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, indiferente o que tu faça nas redes sociais, e deixamos de lado uma hora e pouquinho para assistir um filme que vai trazer cultura, que vai trazer o que é a nossa essência, o que nós somos perante a sociedade. Então vamos deixar um pouquinho de lado e vamos trazer cultura para o nosso dia a dia? Gente, se apropriem da própria cultura brasileira que vocês têm. A gente tem muitas coisas em nossas mãos, a gente tem muito poder sobre isso. Tudo que a gente fala, faz, anda, compra, compartilha, tem toda e completa relevância como o nosso poder como cidadão. Tudo que a gente faz é completamente político, toda a nossa ação. Então, aproveita esse tempo que tu tem, pega esse filme e, minha filha, se esbalda com ele. Faz uma pipoquinha, faz uma coisa gostosa, faz uma pipoquinha igual a nossa estagiária, faz um cafezinho igual a nossa estagiária faz e vai assistir. Vai assistir que vai ser gostoso, não é? É verdade, hein? Concordo. Ela concorda. Falou tudo lindo. Habla mesmo, né? É E isso. lacrou. Então, desce aqui embaixo, tá no link da descrição, se inscreve no canal, deixa o seu like e continua nos dando like, comentando bastante para que a gente possa continuar produzindo um conteúdo de qualidade para vocês assistirem. Vem cá, querida. Vem que eu sei que tu quer dar tchau. Tchau, gente. Pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Beijão. Aí ela faz o lacre dela.